Olá, seja muito bem-vinda você que nos acompanha aqui no canal Café do Escritor. É um prazer estar aqui trazendo mais um vídeo, trazendo mais informações para todos nós que precisamos conhecer, aprender, entender os processos e tudo aquilo que a gente faz, seja na área da escrita, na área da leitura, da literatura e assim por diante, né? A gente tem trazido muito material aqui no canal. E se você ainda não segue, por favor, clica aqui embaixo para que você não perca nenhuma atualização, nenhum assunto interessante. Eu também quero aproveitar para te convidar, se você tem interesse em começar a escrever ou já escreve, mas quer escrever melhor, nós temos o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Aqui embaixo do vídeo você encontra todos os detalhes e é excepcional para que você consiga escrever melhor e criar todas aquelas histórias que você sempre sonhou. Então, convido você a conhecer. E hoje eu trouxe um assunto que é bastante interessante. A gente aqui no Café do Escritor, no nosso selo Página Nova, é um serviço que a gente faz bastante, as pessoas gostam muito, depois eu vou dar mais detalhes, que é o da leitura crítica. Então eu pensei em trazer para você, muita gente me pergunta, o que tem na leitura, o que é, para que serve? Então esse vídeo é justamente o que é, para que serve, por que você deveria fazer a leitura crítica do seu texto. E aí eu te pergunto, o que é que os bons livros têm em comum? Bom, a maioria deles passou por algum processo de leitura crítica. É um processo normal que todo texto precisa passar para que você tenha uma primeira visão de como está escrito, quais são os problemas que ainda precisam ser resolvidos, o que o texto já tem de bom, mas pode melhorar. Então são alguns dos aspectos que são cobertos na leitura crítica. Já vou dar mais detalhes sobre isso. Mas é uma das necessidades que, quando se trabalha com o texto, é preciso cuidar, é preciso tomar esse cuidado. Assim como depois vai ter preparação de texto, vai ter a revisão, vai ter outros processos que vão tornar esse texto melhor, um texto melhor explorado, no qual o assunto que o autor está abordando pode ser sempre melhorado, pode ser sempre acrescentado, e os erros, os problemas que ele tem de construção são tirados, são evitados, e o autor conhece isso em tempo de consertar. Sabe qual que é a pior coisa de um texto quando é publicado? É você ler aquele texto e falar, puxa, o autor poderia ter trabalhado isso aqui no texto. Ele poderia ter se tocado e trabalhado aquilo, arrumado aquilo no texto. Então, depois de publicado, é muito mais complicado você consertar. Eu diria impossível para aquela edição. Só numa próxima edição que você vai conseguir consertar. Mas o grande problema já está feito. Então, procura-se sempre deixar o texto o melhor possível para que ele seja também apresentado ao seu leitor da melhor forma possível. Então eu diria que a leitura crítica é um processo essencial para qualquer autor que vai querer expor o seu texto, publicar, vender o seu livro. Ele é realmente necessário. E aí muita gente me pergunta, mas eu só tenho que fazer leitura crítica no primeiro livro? Não, em todos os textos, em todos os livros que você for fazer. Eu tenho autores que trabalham comigo já o primeiro, segundo, terceiro livro e todos têm leitura crítica. Inclusive tem muitos de vocês que me passam os textos para leitura crítica e alguns já vão passando, olha, eu já estou com esse pronto, vou passar o outro e mais o outro e assim por diante, porque entenderam que isso é essencial, que isso é necessário, obter esse feedback, esse retorno, para que você possa consertar, melhorar, enfim, fazer o que tem que fazer naquele texto. Mas então vamos lá, eu sempre gosto de dar uma definição. O que é leitura crítica? Bom, é uma avaliação de todos os aspectos da obra. Então, é feita uma leitura completa, inteira, né? Não importa quantas páginas o teu texto tenha, é feita uma leitura completa e nessa leitura são verificados o tema, a estrutura, vamos supor que seja uma ficção, a gente vai ver a construção de personagens, o enredo, a forma que esse arco narrativo está construído, se
as resoluções dos conflitos dão conta, se tudo é resolvido da melhor maneira possível, se não ficam pontos perdidos lá no meio, personagens que mudam de nome e coisas assim, transformações que acontecem do nada. Então, todos esses aspectos são verificados. Na não ficção, a mesma coisa. Claro que a gente vai ver outros aspectos, mas a mesma coisa no sentido que tudo é verificado. Então, se você tem um objetivo na não ficção, você quer, por exemplo, ensinar alguma coisa com o seu livro. No final das contas, esse resultado tem que aparecer. E não que o autor fale, como eu já peguei muitos livros assim, se propôs a resolver uma coisa, falou, chega no final, não resolveu nada. Então, tudo isso é verificado. Aí eu vou dizer, olha, autor, aqui faltou isso, aqui precisa aquilo. E desse jeito que é lidado. A gente dá um relatório para o autor, e esse relatório, então, juntamente com o texto, às vezes no texto a gente também faz inserções, faz anotações, para que o autor, então, entenda o que é necessário fazer a alteração. Então, em resumo, uma leitura crítica serve para dizer para o autor se aquele texto funciona ou não funciona, se o que ele se propôs a fazer, ele conseguiu ou não. Quais são as alterações que ele tem que fazer no texto para atingir o seu objetivo. Muitas vezes o autor mira para um lado com o texto, ele acerta o outro lado. Então fica muito confuso. Então precisa de uma outra opinião para enxergar isso de fora, um todo, porque o autor já está muito viciado naquele texto, ele trabalhou naquilo intensamente e tem horas que ele não, é isso que eu sempre ouço, eu não consigo mais ver nada, né? Simplesmente esgotou, as possibilidades se esgotaram para aquele autor, então ele precisa de uma ajuda externa. Então o texto, a leitura crítica vai fazer isso. Importantíssimo, numa leitura crítica, a gente não faz alterações no texto. Como o próprio nome diz, é uma leitura, né? Então, nesse momento, é uma leitura. Existem os processos seguintes, que são de preparação de texto ou edição, que aí sim a gente vai mexer no texto, né, em tudo o que for necessário. Se o autor fez a leitura crítica anteriormente, vai ser muito mais fácil fazer a preparação do texto, porque tudo aquilo que tinha problema, o autor já mexeu. Se ele chega lá na preparação do texto sem ter feito nada, sem ter feito leitura crítica, a preparação é muito mais trabalhosa e até mais demorada, porque precisa às vezes mexer em aspectos muito básicos que o autor já deveria ter visto e ainda não viu. Então tudo isso faz parte desse trabalho com o texto. E olha, gente, dos trabalhos que a gente faz, o trabalho com o texto é o mais cuidadoso, porque ele requer muito detalhamento. Então, assim, às vezes é mais demorado do que o restante do livro, do que as outras fases do livro, porque tudo no texto precisa ser visto, né? As coisas precisam ser resolvidas. E a leitura crítica é o melhor ponto de partida para começar esse processo. Importante dizer o que não é uma leitura crítica, né? Eu já falei o que é, agora eu vou falar o que não é. Então muita gente confunde, acha que uma leitura crítica é uma avaliação, é uma leitura acadêmica, então para enxergar se isso está dentro de um padrão acadêmico. Existe sim uma leitura acadêmica, né, que é feito dentro dos processos de produção de textos acadêmicos, mas essa não é a leitura crítica que a gente faz. A gente faz uma leitura para literatura ou para texto de não ficção. Então, questões acadêmicas, de construção, de estrutura, não são vistas numa leitura crítica da maneira que a gente trabalha. Também não é uma revisão ortográfica ou gramatical, como eu falei, isso vem depois. E também não se mexe no texto, como eu já mencionei, a gente não altera nada, a gente vai indicar e quem vai mexer é o autor. E eu queria falar para você por que é importante fazer uma leitura crítica. Imagine que você quer pegar o seu texto e mandar para uma editora tradicional, aquela que vai comprar os teus direitos e vai investir no seu texto e em você como autor,
e produzir o seu livro. Então, a editora tradicional é aquela que você não paga, né? A gente trabalha com prestação de serviço, que é um pouquinho diferente. Mas a editora tradicional, você não paga, ela vai comprar os direitos de publicação do seu livro para publicar. Bom, explicado isso, por que é importante fazer uma leitura crítica mesmo que você vá submeter o seu texto a uma editora tradicional? Bom, uma editora tradicional, ela vai ler tudo que for mandado, né? Tem editora que nem aceita mais originais, mas as que aceitam, então elas vão pegar esse texto, elas vão ler e vão dizer, olha, a gente quer publicar você porque a gente gostou muito do seu texto. Agora imagina você mandar um texto cheio de furos, cheio de problemas que ainda precisam ser consertados, naquela fase que o autor já não consegue mais encontrar os problemas. Então, se esse texto chegar lá, o editor daquela editora vai dizer, olha, o texto tem muitos problemas e a gente não faz, e a maioria das editoras não faz um trabalho de acompanhamento do autor, a não ser que seja alguém muito famoso, com nome, ou que o texto é muito necessário para que seja publicado, aí talvez. Mas normalmente as editoras não fazem esse trabalho de acompanhamento do autor. Ah, vamos consertar o seu texto, vamos colocar uma pessoa para fazer isso. Eles não fazem, tá? Então, mesmo que você não vá publicar de forma independente, é necessário que você entregue o seu texto o melhor possível, né? Com todas as resoluções, ou a maioria das resoluções resolvida, tá? Então, não vá publicar de forma independente, em que o editor vai ler, nossa, esse texto está muito bom e com uma preparação aqui a gente consegue publicar rapidamente. Então, esse é um grande motivo para que você realmente faça a leitura crítica. E a outra opção é se você for empreender com o seu texto. O que quer dizer com empreender com o seu texto? É você publicar de forma independente. E aí sim é o trabalho que a gente faz aqui no Café do Escritor, com o selo Página Nova, que é fazer os serviços que vocês necessitam, né, para que você tenha o seu livro independente. A gente tem um formato híbrido, que a gente tem o selo ainda, então se você não sabe ainda como isso funciona, também clica aqui embaixo, no nosso site tem tudo explicadinho, e você pode também submeter os seus textos a esse formato. Mas já sabe de antemão, né, que são prestação de serviços, então são cobrados os valores necessários para cada fase do projeto. Então, se você quer empreender com o seu texto, com o seu livro, também é necessário fazer. Porque, né, pelos motivos que eu já falei, é importante que esse texto não tenha furos, que ele possa estar da melhor forma construído, que ele alcance o seu leitor e o leitor fale, olha, que texto bem escrito, uma delícia ler isso aqui, esse autor eu quero comprar todos os livros dele. Então, eu tenho certeza que é muito bom e você vai gostar também do resultado. E uma outra coisa que faltou eu falar sobre a produção independente, né? Quando você decide publicar de forma independente, fazer tudo sozinho é muito complicado. Chega um momento que você precisa de ajuda, né? Tem gente que consegue fazer quase tudo sozinho, mas eu não recomendo. Eu acho que tem que ter o olhar do outro. Eu sempre falo isso, né? Precisa em algum momento ter o olhar do outro. Eu, por exemplo, nos meus textos, naquilo que eu estou escrevendo, por mais que eu conheça formas, maneiras de escrever, mas eu chego no momento e falo, não, agora que eu escrevi tudo o que eu tinha para escrever, eu vou entregar para o meu amigo, uma pessoa, um profissional, que vai olhar esse texto e vai me dizer, olha, Sandro, talvez você pode ir por esse caminho, pode ir por aquele caminho. Então são coisas que quem escreve nem sempre consegue ver o todo. E muitas vezes, eu vou dizer para você consegue, com a opinião do outro, melhorar o seu texto por áreas que você nem imaginava que aquele texto tinha o potencial. Às vezes você pensa, não, eu vou por esse caminho aqui. E a outra pessoa lê e fala, puxa, mas você também pode ir por aqui. Olha, isso aqui também pode ser incluído. E isso acaba por enriquecer esse texto de uma maneira que depois você fala, puxa, ainda bem que eu pedi opinião, porque
Agora sim está completo, tem muito mais riqueza nesse trabalho que eu fiz. Então, vale a pena você pedir, né? Você ter a opinião do outro. Existe um outro aspecto que eu também quero mencionar, que muitos autores têm, que é o medo de ser avaliado. Tem alguns não, né? Tem alguns autores meus, e aí o pessoal vocês estão de parabéns, tem algumas pessoas que já começaram a fazer leitura crítica e já estão na terceira, na quarta, assim, perderam o medo da, da injeção, né? É mais ou menos isso. Mas alguns não. Alguns têm aquele medo de, primeiro, mostrar o texto para outra pessoa. Vai ser a primeira vez que ela vai pegar esse texto que estava só na mão dela e vai mostrar para uma pessoa que não esteve envolvida no processo. Alguém completamente de fora. Então, muitas vezes é preciso passar essa barreira, é preciso, sabe, passar adiante dessa fase. E se te consola, eu quero te dizer o seguinte: toda vez que é feita uma leitura crítica, eu ou qualquer profissional que vai fazer, nós estamos avaliando o texto, aquilo que você escreveu. De maneira nenhuma a gente está avaliando a pessoa ou aquilo que você é ou coisas assim. E essa é uma grande confusão das pessoas acharem que elas serão avaliadas, elas serão julgadas. Não, o que está sendo visto é o texto, tá? Então que fique bem claro e que isso te ajude a também superar caso você tenha esse receio de mostrar o texto para outras pessoas. Então é uma fase que acontece, eu sei que isso acontece, é normal, mas você precisa procurar maneiras de superar e tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, eu ainda quero deixar alguns conselhos para te ajudar a entregar um texto para a leitura crítica. Então, são conselhos básicos, assim, que ao longo dos anos, né, fazendo leitura crítica, lendo textos diversos, eu pude colecionar algumas dicas que eu vou te passar agora. A primeira delas é: escreva tudo que você quer escrever. Então, muitas vezes, eu já recebi textos que o pessoal colocava alguns tópicos. Olha, aqui eu botei um tópico, depois eu vou melhorar. Ah, depois eu vou escrever isso aqui. Não. Escreva tudo como se fosse já o seu texto finalizado, tá? Escreva sem dizer, isso aqui ainda precisa melhorar. Então, não é um rascunho, sabe? Eu já recebi rascunhos também. Mas, de preferência, não passe um rascunho, passe um texto já finalizado com tudo que você tem para escrever. Esgote aquilo que você tem, as suas ideias, a sua pesquisa, tudo o que você fez, coloque no papel para passar. Outra coisa muito importante, faça, depois do texto terminado, faça a sua reescrita e as suas correções. Não é ainda a revisão do editor que quando vai ser publicado, é a sua própria. Eu também já recebi muitos textos que o autor escreveu e mandou para mim, do jeito que ele terminou. Então também não é o melhor momento. O melhor momento é você terminar o seu texto, então, como eu falei, escrever tudo o que é necessário, pegar esse texto depois, talvez você pode até dar um tempo desse tempo descansar, decantar, como eu sempre falo, e você vai corrigir, reescrever, consertar, colocar tudo aquilo que você acha que precisa melhorar e aí sim encaminhar para a gente. Também dê uma olhadinha na gramática, na ortografia. Eu recebo muito texto que não tem acento, que as vírgulas estão no lado errado. Quer dizer, você não precisa ser um expert em gramática, em ortografia, porque sim, vai ter a revisão. Mas tudo que você puder indicar, né, com pontuação e acentuação, é bom, porque facilita o entendimento da gente quando vai ler o texto, né? Eu não sei o que está na sua cabeça, eu não sei o que você pensou. Tudo que eu tenho é o que você escreveu. Então, se ali a pontuação está uma bagunça, se não tem ponto, não tem vírgula, não tem isso, aquilo, é muito mais difícil de compreender o que você escreveu. Então, dá uma caprichada, faça o seu melhor, entregue o seu melhor para a leitura crítica. E mais um detalhe que é não somente para a leitura crítica, mas para todo texto que você for encaminhar para trabalho, etc. Pode até ser para revisão ou preparação, mas vale também para a leitura crítica. Tente não diagramar o texto.
O que muitos autores fazem? Eles estão ansiosos para ver o seu texto no formato que vai ficar no livro. Então eles pegam a página do Word, já colocam no tamanho certo, coloca margem, coloca figurinha, coloca fundo, coloca não sei o quê. Gente, isso é um problema quando a gente vai trabalhar com o texto. Geralmente quando vem, ou coloca fonte. Fonte bonita é um terror, gente, porque a gente tem que tirar tudo. Tudo aquilo atrapalha, porque nós estamos concentrados no texto. Nós precisamos saber o que tem no texto e não o que está enfeitando. Então, uma sugestão, e assim, o que você pode fazer, sim, é indicar o que é título, o que é subtítulo, fazer a hierarquia correta. O Word, por exemplo, e outros programas têm formas de você já colocar o que é título 1, título 2, subtítulo, o que é o texto corrido, o que é citação, o que é nota de rodapé. Então, esse tipo de formatação, sim, é importante, porque ele vai nos guiar para entender o que você fez, o que você quis dizer, como você construiu. Mas enfeite, dá uma segurada aí, segura a ansiedade, espera até o livro estar diagramado, depois você também pode opinar. Aqui a gente, quando faz o livro, a parte do design, o autor ele opina na capa, ele opina na diagramação, tudo ele aprova, nada é feito sem aprovação, então tem tempo para isso. E para finalizar, eu quero resumir e dizer o seguinte: uma leitura crítica é como um raio-x, é aquilo que está ali na tua frente, você coloca o olho, bate o olho para entender de uma forma profunda como ele está constituído. De maneira alguma o texto está pronto para publicação. Então tem muita gente que se engana. Eu fiz a leitura crítica, posso publicar. Não, não é assim. A leitura crítica ela é um diagnóstico e ela também é uma opinião. Se você passar o mesmo texto para vários profissionais, cada um vai ter aspectos diferentes que vai talvez notar nesse texto. Então assim, vai da tua confiança no profissional, porque cada um pode indicar coisas diferentes, mas é um diagnóstico, é uma opinião, é algo que é feito usando a experiência, a experiência no trabalho com o texto, também da leitura, também de estudo, tudo isso é utilizado para ajudar você a melhorar esse texto. Em último conselho, invista em você. O estudo, a capacitação, eu falei no começo do nosso curso e outros cursos que você fizer para ajudar na sua escrita, tudo vai ser bom para construir a sua carreira como escritor. Quanto mais você aprender, melhor você vai escrever, mais rápido você vai resolver os problemas da sua escrita e melhor vão ser os seus livros. Então, vale a pena sim se capacitar. Aprenda técnicas, invista a seu favor e assim, diferentemente do que muita gente fala, usar técnicas não tira a sua criatividade, pelo contrário, te dá liberdade para criar em cima. Então, a minha sugestão é invista em você, em aprendizado, e se você precisar de leitura crítica, estamos aqui à disposição no Café de Escritor, aguardando o seu texto. Um grande abraço, até mais.